Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do NutriCast, em especial com alunas. Eu sou a Luísa Costa, do terceiro ano. Estou aqui hoje com a Isabelle Zampieri, também do terceiro ano. Boa noite, gente. A gente está aqui com a doutora Alessandra Barbosa. Ela é ginecologista e obstetra, tem pós em sexualidade na USP e estética íntima pelo Instituto Lapidari. E doutora, fala pra gente mais ou menos por que você escolheu medicina, fala um pouco pra gente sobre a sua profissão, como que é o dia a dia e tudo mais. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do NutriCast, em especial com alunas. Eu sou a Luísa Costa, do terceiro ano. Estou aqui hoje com a Isabelle Zampieri, também do terceiro ano. Boa noite, gente. A gente está aqui com a doutora Alessandra Barbosa. Ela é ginecologista e obstetra, tem pós em sexualidade na USP e estética íntima pelo Instituto Lapidari. E doutora, fala pra gente mais ou menos por que você escolheu medicina, fala um pouco pra gente sobre a sua profissão, como que é o dia a dia e tudo mais. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, meninas, né, falando para adolescentes, que é um público que eu atendo muito no consultório. É muito legal ver, assim, um colégio, né, todo atualizado com podcast e que é um meio de comunicação que veio para ficar, né? Eu sou fã do podcast, depois eu vou contar para vocês que eu tenho um podcast também, mas eu acho que é um meio muito legal de comunicação e é legal ver vocês envolvidas nisso também. Vocês vão usar também isso depois na profissão de vocês, né? Com certeza. Bom, eu escolhi a medicina desde pequena, que eu me entendo por gente, assim, eu falava que eu queria ser médica. Lógico que durante o caminho a gente acaba tendo dúvidas, tendo anseios. Meu pai era administrador hospitalar, então eu ia buscá-lo no hospital. Eu achava lindo aquele corredor com os médicos, né, os pacientes, aquela coisa, aquele ambiente de hospital. Então eu sempre falava que queria ser médica. E sempre gostei muito de ciência, sempre gostei muito dessa parte da biologia. Então, era uma coisa que me agradava. Não gostava muito de história, de matemática. Então, falei, não, eu tenho que ir para essa área mais de humanas, mesmo de ciências, né? E aí, sabia que iria para essa área, mas assim, foi uma dúvida sim também quando eu prestei vestibular. Eu sempre gostei muito de comunicação, eu fazia balé, fazia teatro, então foi uma dúvida para mim se eu não seguiria essa coisa artística, sabe? Mas como eu sempre quis a medicina, eu falei, não, eu vou prestar vestibular. Estudei muito para prestar vestibular. Eu acho que a gente, tudo na vida da gente, a gente tem que ter prioridade, né? Tem que ter meta, tem que ter foco, e a minha prioridade naquele momento era passar no vestibular. E aí eu foquei, estudei, me dediquei e passei para medicina. Durante a faculdade de medicina, você se apaixona por algumas especialidades, né? Sim. No começo não, porque é tudo muito generalizado, assim. Sim. Mas durante a faculdade você vai já se encontrando. E é engraçado que eu estava mais ou menos nos primeiros anos ali da faculdade, eu já me interessei muito por uma matéria que era a neuroanatomia. E aí eu já me coloquei à disposição para ser monitora, então eu fui monitora de neuroanatomia a faculdade inteira, então todo mundo achou que eu ia ser neurologista. E eu realmente gostava. E só que daí quando eu passei no internato, que é a fase da faculdade de medicina que realmente você tem contato com o paciente, que você atende, que você pratica, eu me apaixonei pela ginecologia e obstetrícia. E aí eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro parto, eu chorei de emoção, eu cheguei em casa, falei assim, mãe, pai, eu quero fazer isso pro resto da vida. Eu até me arrepio quando eu falo, mas eu vi que era aquilo pra mim, sabe? Não, mas como assim? Você tá na neuro, você já tá acompanhando médicos. Eu já acompanhava professores meus em cirurgia, assim, eu já tava meio que engajada. Eu já tava no caminho pra ser neuro, eu não tenho pais médicos, né? Meus pais não são médicos, minha família não era de médicos, então eu ia ter que realmente começar do zero. E aí eu já tinha meio que esses professores que me abraçaram e que me levavam pra cirurgia, pra eu já aprender. Então, assim, foi um choque, né? Quando eu decidi, não, eu vou fazer ginecologia e obstetrícia. Até porque também eu não queria ir embora daqui. Eu fiz residência aqui na Universidade Federal, por uma tragédia mesmo na minha família, da morte de uma tia minha. E que minha mãe precisava de mim. Então foi uma escolha dentro do que eu gostava, que tinha aqui, era ginecologia e obstetrícia. E é engraçado como o destino,
às vezes faz com que a gente escolha as coisas na nossa vida, né? Como elas são traçadas, sem mesmo a gente saber. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Então, e é engraçado que hoje eu uso muito a parte artística de fazer. Eu fazia muita propaganda na faculdade, eu fazia muita coisa assim, nessa parte artística, na minha área também, né? Me comunicando com os meus pacientes, fazendo vídeos, levando informação para eles. Então, acho que tudo na vida a gente aproveita. A gente tem uma pergunta, né, sobre isso, que você falou, a número 4, lá de baixo. Essa aqui. Você tinha uma rotina de estudos para passar em medicina? E se tinha, como era? Porque, assim, isso é uma dúvida que a gente acaba tendo, assim, medicina, nossa, Tem que se estudar matar, muito. estudar. E a gente pensa, por exemplo, muita gente, pelo menos, tem essa visão de, dependendo do curso, eu tenho que estudar menos, eu não preciso me esforçar tanto. Ou, eu tenho facilidade, eu sei que com a nota tal... Eu entro em tal curso. Então, assim, como que era a sua rotina desde que você colocou em mente, tipo, vou fazer medicina, o que eu preciso fazer a partir de agora? A minha época que eu prestei vestibular é muito diferente de vocês hoje, né? Com certeza. Hoje vocês têm muito mais concorrência do que na minha época. Então, com certeza, hoje acaba que isso acaba sendo até ingrato, assim, né? Porque a gente vê que tem alunos que estudam, que se dedicam, que vão super bem, que não conseguem entrar e ingressar numa faculdade. Então, assim... infelizmente, eu fui professora há muitos anos, 12 anos da Universidade Federal de Medicina, saí recentemente por uma opção pessoal mesmo, de dedicação ao meu consultório, mas a gente vê que cada vez mais as universidades federais, elas estão precisando de ajuda, sabe? De recurso, de tudo, e as universidades particulares estão crescendo muito, né? E, ao mesmo tempo, são muito caras, né? Então, assim, são muito onerosas para a família pagar. Então, assim, lógico que passar numa faculdade pública ou passar numa faculdade particular, dependendo de como você se dedica àquela faculdade, às vezes a faculdade particular acaba sendo melhor, porque ela te traz mais recursos de prática, de campo, de tudo, mas ela é mais cara, né? Então, tudo isso tem que avaliar, e eu acho que cada um tem que pensar e ver a sua realidade. Não, a minha realidade é passar numa escola, numa faculdade pública. A minha realidade pode ser que meus pais consigam me ajudar e que eu consiga fazer uma faculdade particular. E dentro disso, estudar naquela faculdade que você quer entrar, qual é o protocolo que eles usam, eu adorava responder pergunta, responder provas de outros anos, acho que isso ajuda muito, você fazer muito exercício. Então, na minha época já tinha esses cursinhos, né, que a gente faz, então fazia cursinho integral, então eu estudava o dia inteiro, chegava à noite, ainda ia pro cursinho. Eu não tinha tanta rotina, eu sempre fui muito disciplinada, mas eu não gostava tanto de estudar em casa. Eu preferia estudar na escola, então eu gostava de ficar na biblioteca, eu gostava de ficar estudando na escola. Sempre fui muito de riscar, de escrever, de fazer resumo. E aí eu acho que cada um tem o seu método, né, de aprimorar, o seu método de decorar, o seu método de absorver. Muito pessoal. É muito da pessoa, pessoal. do jeito, do modo que ela aprende também. E eu acho que as pessoas não podem procrastinar as coisas, né? Eu vou deixar pra amanhã, vou deixar pra depois, porque se ela não tomar uma decisão, e é que nem eu falei de novo, de priorizar o que ela quer, ela não vai conseguir chegar lá. Sim. Né? Isso, assim, é uma realidade que eu acho que ela começou a vir à tona pra gente na transição do segundo pro terceiro. Que, assim, ok, final do ano eu tenho uma prova importante. Se antes eu estudava só pra passar de ano, agora eu preciso estudar pra passar na faculdade que eu quero. É aquela questão de desespero que bate. Qual curso eu vou fazer? Qual curso eu vou fazer? Como que eu começo a estudar? Como criar a rotina de estudo? E, assim, realmente a chavinha meio que precisa mudar muito rápido, sabe? Porque, por exemplo, assim, eu falo por mim mesma. Ano passado eu não tinha o hábito de eu preciso estudar para aprender. Era aquele, eu tenho que estudar para passar na prova. Porque a cabeça da gente era tipo, prova, não ficar de recuperação no final do ano. Não ficar de recuperação no final do ano. E aí as prioridades mudam, né? Sim. É exatamente o que você falou. Eu acho que, na verdade, sempre é o foco do que você quer. E as provas de vestibular, às vezes, elas são bem diferentes das provas de passar de ano. Sim.
né? Então, vocês precisam trocar esse foco. Sim. E realmente aprender a matéria e realmente raciocinar dentro daquele problema. Eu acho que a educação tem mudado muito, o estilo de educação, por exemplo, até na faculdade mesmo. Eu tive um estilo de faculdade que hoje é diferente do que a gente dava para os nossos alunos. O método de ensino mudou, né? E aí você acaba tendo que se adaptar e tentando achar o que é melhor ali para você aprender, como você aprender. E isso vai ser diferente da sua amiga, vai ser diferente de cada ano que você passar. Então você vai ter que se adaptando ao que realmente você prevê que você vai ser o seu desejo lá na frente. Agora a gente vai mudar um pouquinho a área, né? Sair um pouquinho da medicina. Medicina quanto faculdade, e a gente vai entrar na sua área, que é a parte da saúde feminina, que a gente queria saber, até porque a gente está no mês de março, né? O mês da mulher. Então a gente tem que dar essa prioridade. Então, assim, agora a gente vai fazer perguntas feitas exclusivamente por alunos da escola, do Notri, que a gente fez um sistema para com que eles pudessem tirar as dúvidas, perguntarem de forma anônima para a doutora responder. E assim, tem várias perguntas bem diferentes e a maioria inclui ciclo menstrual, Exatamente, hormônio. a maior dificuldade de compreender é sobre a parte do ciclo menstrual. Então, a gente tem a pergunta aqui, como funciona o ciclo menstrual? Hormônio, TPM, espinhas e impulsos nervosos. É tipo assim, aquelas reações vêm em cima da hora, a gente grita do nada. É TPM, é terrível TPM, né? Na verdade, assim, a mulher, ela nunca é igual todos os dias, né? Seja hormônio, falando de hormônio, seja falando da parte psicológica. Sim. E a gente tem um ciclo menstrual em que ele começa com... O primeiro dia que a gente menstrua é o primeiro dia do nosso ciclo, tá? Então, sempre que a gente for contar, quando começou meu ciclo menstrual? É no primeiro dia da menstruação. E aí não é aquela borrinha, não, que sai. Tem que ser o sangue mesmo. Então, aquele sangue que sai é o primeiro dia da menstruação. E aí a gente entra numa fase que a gente chama de fase folicular, que é quando começa a recrutar os nossos folículos, que são os nossos óvulos, que vão virar nossos óvulos, tá? E aí eles vão crescendo, a ponto de lá no 14º dia, a mulher ovular. Então, ela libera aquele óvulo para que esse óvulo percorra o trajeto da trompa e, se encontrar um espermatozoide, acontecer a fecundação na trompa. Como não acontece, né, a gente vai para uma fase, essa é a fase que a gente ovula, chama fase ovulatória. Aí depois a gente vai para uma outra fase, que é a fase lútea, que é quando aqueles folículos todos que cresceram e que liberou o óvulo, eles regridem, tá? Então a gente tem, a mulher, ela se prepara todo mês para engravidar. Como ela não engravida, ela menstrua. Então, a menstruação nada mais é do que o endométrio, que é o músculozinho de dentro do útero que cresceu, esperando o embrião chegar ali. Como ele não chegou, ela descama e menstrua, tá? Hormonalmente falando, a gente começa no primeiro dia da menstruação a liberar hormônios como estrogênio, testosterona, progesterona, mas muito mais estrogênio. A gente chega no pico do nosso hormônio na ovulação e depois a gente começa a queda do nosso hormônio. Quando acontece a queda dos nossos hormônios, que já está perto da gente menstruar de novo, a gente tem a chamada TPM, que é a tensão pré-menstrual, que acontece por uma queda hormonal normal, fisiológica, que todo mês acontece porque a gente não engravidou, então a gente tem que menstruar, tá? E aí, as mulheres têm sintomas diversos, né? Desde um pouquinho de cólica menstrual, ela fica irritada, chorosa, ela quer comer doce, ela fica ansiosa, né? Ela tem dor de cabeça, às vezes. Então, tem dor na mama. Tudo isso é por essa queda, por essa alteração hormonal e pelo aumento da progesterona que acontece nessa fase. Doutora, mas por que tem mulheres que têm mais TPM e mulheres que não têm TPM? Aí entra uma outra coisa que é a qualidade de vida, que é alimentação e atividade física. Então, as mulheres que se alimentam bem e fazem atividade física, elas produzem mais serotonina, que é um hormônio
do bem-estar. Então, elas têm muito menos TPM do que as mulheres que não fazem. Então, por isso que é super importante a gente, pensando em ciclo menstrual, a mulher se alimentar bem. E aí, se alimentar bem é uma alimentação baixa em doces, gorduras, coisas condimentadas, enlatadas, embutidas, adoçantes, tá? Coisas artificiais e principalmente doce, tá? Então, Que é o que a gente mais às tem vezes de é o que vontade. mais tem sente vontade de fazer, vontade. só que daí a TPM acaba piorando. Então, a TPM, ela pode acontecer sim, que é a tensão pré-menstrual, por essa alteração hormonal que acontece durante o ciclo. E a gente orienta uma boa alimentação, uma atividade física legal. E nos casos muito graves, a gente tem vários tratamentos. Desde ansiolíticos, desde uns remedinhos mais naturais, até o próprio anticoncepcional, né? Para bloquear essa oscilação do ciclo menstrual, da ovulação, enfim. E aí a gente vai avaliar cada caso. Agora a gente também tem uma pergunta que é muito feita pela maioria das jovens, que é sobre o uso do anticoncepcional. Se tem a ovulação, se é necessária a pausa, como que funciona pra você começar a tomar, porque tem muita gente também que começa a tomar sem ir no prescrição ginecologista. médica. Exatamente. E aí vem aquela preocupação toda. Gente, isso é muito errado, porque assim, o que acontece? Muitas adolescentes, às vezes, elas ficam com vergonha de falar com a mãe, ou de pedir pra ir no ginecologista, e aí elas acabam usando o da amiga, né? Minha amiga tá usando aquele, eu vou usar igual. Ou minha irmã tá usando aquele, eu vou usar igual. E anticoncepcional, método contraceptivo, a gente tem inúmeros. E cada uma vai se adaptar a um. Não necessariamente o que a Luísa se adaptou vai ser o que a Isa vai se adaptar. E aí é por isso que é importante a consulta com o ginecologista, para ele avaliar se essa menina tem cólica, se ela tem espinha, se ela quer menstruar ou não, tá? Se ela tem TPM, se ela tem alguma contraindicação de usar o hormônio ou não. Então hoje a gente tem, além dos anticoncepcionais clássicos, que a gente lembra que são os orais, injetáveis, a gente tem uma gama de novos métodos, como o DIU, que pode ser usado para as adolescentes, que é um dos melhores métodos. Hoje, todos os guidelines, a primeira opção são os métodos de longa duração para adolescência, seja os DIUs de hormônio, sem hormônio, os implantes, né, o implante que coloca no braço, então, o anel vaginal, o adesivo. Então, a gente tem muita coisa para oferecer para essa adolescente que está começando a iniciar um uso de contraceptivo e que não vai influenciar na qualidade de vida dela, que não vai dar tanto efeito colateral, como enjoo, como ganho de peso, como espinha. E também a enxaqueca, que Tem muita gente que não pode usar estrogênio. E a gente tem as pílulas de progesterona, a gente tem os DIUs, a gente tem os implantes que podem usar para quem tem dor de cabeça. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Por isso que anticoncepcional precisa inibir a ovulação? Não necessariamente. A maioria inibe. Mas, por exemplo, o DIU de cobre, que não tem hormônio, ele não inibe. O DIU de hormônio, algumas pacientes continuam ovulando com ele, mas mesmo assim eles previnem a gravidez. Agora, os outros tradicionais, realmente, eles inibem a ovulação. E aí a questão é, menstrua ou não menstrua? Depende da paciente. Se ela quiser menstruar, ela pode menstruar e dar pausa. Se ela não quiser menstruar, ela pode emendar sem nenhum problema, nenhum prejuízo à saúde dela, tá? E os métodos de longa duração, os implantes dos DIUs, você não dá pausa, né? Então, a tendência é vocês menstruarem menos ou até não menstruarem. E agora também uma outra pergunta é... Por que algumas mulheres desenvolvem amenorreia, né? A ausência dessa menstruação. E qual a importância dessa menstruação? Na verdade, a amenorreia, que é essa ausência da menstruação, ela tem que ser... É um sintoma que tem que ser diagnosticado. Né? Então, por que essa mulher não tá menstruando se ela não tá tomando nada para cortar a menstruação? Ou ela tem um ovário policístico, em que ela não ovula todo mês, ela tem uma síndrome metabólica, em que ela tem resistência à insulina, e aí ela tem essa amenorreia, ela tem uma prolactina alta, ela tem um tumor de hipófise que produz prolactina, que não tá deixando ela menstruar, ela tem uma alteração da tireoide, uma doença da tireoide. Então, a gente precisa fazer esse diagnóstico. Não é normal uma mulher não menstruar na idade, no menacme, que a gente fala, né? Que é quando depois... Nos primeiros anos ali da menstruação, até 3 anos da primeira... Por exemplo, eu menstruei com 9 anos. Até ali 11...
irregularidade. Vai ter mês que ela vai menstruar, vai ter mês que ela não vai menstruar. Por uma imaturidade no eixo dela de produzir hormônio, tá? No hipotálamo, na hipófise. Então, isso faz com que, às vezes, ela não menstrue. Mas nesses primeiros 3 anos. Depois disso, a gente precisa investigar se existe alguma patologia, tá? Ou se ela tá muito gordinha, a célula de gordura, ela inibe o estrogênio, que daí acaba fazendo também com que a mulher fique menorreia. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. Mas não é normal ficar sem menstruar. Até sobre... Desde que não use anticoncepcional. Essa parte que você falou da síndrome do ovário policístico foi até uma pergunta que eu achei bem legal, inclusive, Verdade. né? Porque normalmente não se fala tanto disso, assim, no nosso meio, sabe? E a pergunta foi a seguinte: tenho SOP, síndrome do ovário policístico, e já tentei várias vezes, mas parece que nunca tive uma evolução no tratamento, uma melhora muito boa. O que eu posso começar a fazer para ter uma melhora, para ter uma evolução no tratamento? Então, o ovário policístico, como eu falei pra vocês, é uma síndrome metabólica. Então, é uma síndrome de resistência à ação da insulina. Consequentemente, altera ali também a produção hormonal e a ovulação. Com isso, a paciente tem alguns fenótipos que a gente fala, que é acne, aumento de pelo, obesidade. E aí a gente precisa fazer o tratamento dessa síndrome, não passando anticoncepcional para ela voltar a menstruar, né? E para ela só melhorar os sintomas. Melhora espinha, melhora pelo. Mas não adianta, porque a gente não vai estar tratando essa síndrome. Para tratar, é dieta e atividade física. Então, uma paciente que tem SOP, ela tem que ter uma dieta restritiva em açúcar, em farinha branca. Ela tem que fazer atividade física diária, aeróbica, né? Se ela tá acima do peso, ela precisa perder peso. Se ela tiver essa vida saudável, com alimentação e atividade física, ela não precisa tomar nenhum remédio. Algumas pacientes têm resistência à insulina, a gente precisa usar alguns remédios específicos para isso, tá? E aí a gente, lógico, vai tratar a parte da espinha, vai tratar a parte de pelo, vai tratar essa consequência do ovário policístico, mas o tratamento é dieta e atividade física. Agora, uma pergunta já que envolve um pouco disso, que é como reparar os sintomas de câncer de mama, e aí a questão de quando que é importante você começar a ir no ginecologista, começar a fazer os exames, porque muita gente tem dúvida, e por exemplo, muita jovem tem vontade de ir no ginecologista, mas tem medo da mãe pensar que ocorreu alguma relação e pensar, ai, vou fazer exame, minha mãe vai me matar e não sei o quê, sabe? Eu atendo muito adolescente no consultório, e as próprias minhas pacientes, que as filhas ficam adolescentes, acabam levando pra mim. Eu acho que menstruou, né? Às vezes eu atendo até antes da menstruação, porque tá com algum corrimentinho na vagina, alguma coisa. Mas menstruou, é legal já fazer essa primeira consulta com o ginecologista, porque a gente vai orientar tanta coisa. A gente vai orientar como cuidar da pepeca, como fazer a higiene, qual absorvente usar, como trocar, como limpar. Tem muita gente que não sabe nem limpar, e aí acaba tendo corrimento. A gente vai falar sobre ciclo, sobre uma coisa que você me perguntou sobre cólica. Não é normal ter cólica. Cólica, ainda mais aquela cólica incapacitante, que faz você faltar aula, que faz você ter que tomar remédio, que você fique, né, que a gente fala assim, nossa, tá atrapalhando a vida dela, não é normal. A gente precisa investigar. Pode ser endometriose, que é uma doença que cada vez está mais comum, e que as mulheres estão tendo dificuldade de engravidar mais pra frente. Então, a gente precisa tratar desde a adolescência. Não é normal ter cólica. Então, tá tendo cólica, tá com a menstruação bagunçada, menstruou a primeira vez, eu acho que sempre é bom ir no ginecologista, faz sua consulta, não necessariamente quando começar a ter relação, né? A relação é só uma consequência aí da idade, do que vocês estão vivendo, a fase que vocês estão vivendo. Mas se for antes no ginecologista, já ter essa orientação antes de acontecer, é muito melhor antes que aconteça, né? Porque a gente já vai fazer toda a orientação sexual, toda a orientação de preservativo, de contraceptivo, e porque lembrando que o nosso medo não é só vocês engravidarem na adolescência, né? É vocês pegarem alguma doenças que são sexualmente transmissíveis e que às vezes não tem cura, e que vai cair a imunidade de vocês. Então essa é a intenção, né? O ginecologista hoje, ele tem um papel de prevenção na saúde da mulher. Então eu tô ali para ajudar ela a ter uma vida saudável. Câncer de mama, que você me perguntou, a gente fugiu um pouquinho do assunto. Câncer de mama,
é uma doença da mulher um pouquinho mais velha, né? Então, da mulher adulta ali, depois dos 25 anos, geralmente, né? Então, aquela mulher que tem história, principalmente familiar, da mãe, da avó. É importante que a partir dos 25 anos ela comece a fazer esses exames de rotina. Mas toda adolescente que começa a menstruação, que começa ali a fase dos 14, 15 anos, ela precisa fazer o autoexame da mama. Então, tá sempre palpando a mama, na frente do espelho, com a mãozinha levantada para trás, palpando todos os quadrantes para ver se sente algum nódulo. Sentiu algum nódulo, tem que procurar o ginecologista, né? Então, toda mulher, ela precisa todo mês fazer esse autoexame. Muitas vezes, o câncer de mama é diagnosticado através da palpação de algum nódulo. Então, é importante essa palpação e procura o seu ginecologista para fazer os exames realmente de imagem para comprovar. Uma outra pergunta que você comentou sobre corrimento, que muita gente tem dúvida entre os corrimentos. Muita gente fala assim, eu tomo anticoncepcional, mas eu tô em tal fase. Será que esse meu corrimento é de ovulação? Será que o anticoncepcional não tá funcionando e eu tô ovulando? Ou tipo assim, será que esse corrimento é normal? Porque eles alteram durante o ciclo, né? Às vezes mais grosso, às vezes mais fino. A coloração também. Então, a nossa vagina nunca vai ser sequinha, tá? Às vezes vai paciente lá no consultório e fala assim, doutora, mas eu não quero que fique nada na calcinha. Não tem como. Primeiro, a nossa pepeca tem glândulas que produzem secreção, que são as glândulas de Bartolin, as glândulas de Skinny, e para que a nossa vagina seja lubrificada. Então, não tem como a gente sair de manhã, por exemplo, vocês irem para a escola, ficar o dia inteiro e a calcinha não voltar com uma secreção. O que não pode ter é uma secreção com mau cheiro, com mudança de cor. Então, sempre foi mais amareladinha, branquinha, e de repente começou a ficar verde. Coçar, arder. Aí é sinal, porque a vagina é cheia de bactéria, a região ali do períneo, de fungo também. Só que por algum motivo, às vezes, ele desequilibra. E aí dá os sintomas de coceira, de ardência, de mau cheiro, de mudança de cor. E aí a gente precisa tratar. Então, o que eu sempre falo para os pacientes, vagina tem cheiro de vagina. Vagina tem secreção. Não tem como, ainda mais a gente morando numa cidade quente, que a gente sua, de ter um cheiro, né, normal. Então, vai ter o cheiro normal da sua vagina. O que não pode mudar é a cor, é a coceira, é esse cheiro que você já estava acostumado e que mudou, né? Então, o que a gente pede? Dorme sem calcinha à noite, deixa essa pepeca respirar, ela fica o dia inteiro, você esconde calça, né? Suam, faz uma atividade física, então precisa usar um sabonete legal, um sabonete neutro. Precisa se alimentar bem, porque o excesso de glicose dá mais infecção por fungo, por cândida, então dá mais coceira. Tem que limpar bem depois que faz xixi, que faz cocô, nunca levando, né, de trás para frente, mas sempre da vagina pro ânus. Se você leva do ânus pra vagina, você leva fezes pra vagina, bactérias que não são presentes na vagina. Então, tem que tomar todo esse cuidado, transar com camisinha, porque também o sêmen do homem acaba sendo meio de cultura ali, quando ele ejacula dentro, para produzir, para aumentar os fungos. Então, tudo isso precisa de cuidado. E aí é importante no ginecologista justamente pra gente orientar isso, né? Sempre que chega um adolescente lá, eu sento e falo assim, vamos enumerar aqui, como é seu dia da sua pepeca. Sua pepeca acorda, tal hora, é a rotina. E aí o que você faz com ela? Você lava, né? Você toma banho, você usa qual sabonete? Quando você tá menstruada, qual absorvente que você usa? Quantas vezes você troca? E na escola, você troca a calcinha, né? Então, sempre tem papel, porque às vezes falta papel. Então, vamos criar hábitos para que vocês possam ter esses hábitos de higiene saudável se vocês estão fora de casa, né? Vou sentar no vaso, vou levar um protetor de vaso. Então, tudo isso a gente avalia numa consulta ginecológica para que vocês tenham esse corrimento sempre normal, fisiológico, que quando você ovula vai ter um pouco mais, quando você não ovula vai ter um pouco menos. Mas o nosso ciclo, mesmo tomando anticoncepcional, a gente produz secreção, porque a gente tem glândula. Então, o anticoncepcional ele não bloqueia essa produção. Então, é normal, sim, ter essa secreção diária. Até porque muitas... Eu acho que até meninas que não têm esse conhecimento ficam tipo, será que tem alguma coisa errada comigo? Será que eu tô com alguma doença? E sobre os sintomas que você falou, dos corrimentos ou de alterações, eu achei bem legal essa pergunta até.
a vacina sobre as ISTs, né? Porque alguns dos sintomas de infecções não necessariamente são ISTs, mas podem chegar a ser, né? E aí é perguntando, eu acho que dá pra emendar duas em uma. Por que as mulheres sentem mais os sintomas das ISTs? E outra perguntando sobre o HPV. A vacina do HPV possui quais contribuições para a mulher? Quantas doses são necessárias e quais os subtipos de HPV causam câncer? Eu nem sabia que tinha subtipo, gente. Eu só descobri lendo a pergunta. Então vamos lá, vamos aprender sobre HPV. Estamos no mês de março, que é o Março Lilás, que é um mês de prevenção do câncer de colo de útero. Então acho super importante a gente falar de HPV. O HPV, a gente tem vários subtipos, a gente tem mais de 180 subtipos de HPV. Mas a gente tem 4 principais, 2 que causam uma verruguinha, que chama condiloma, tá? Que é o HPV 6 e 11. E a gente tem 2 que causam o câncer do colo do útero, que é o 16 e o 18. Existem outros ainda, que são um pouco mais comuns que outros, mas na maioria das vezes são esses 4, tá? Essas verruguinhas, elas são benignas, elas não causam câncer, mas elas são esteticamente ruins, né? Então, tem paciente que tem várias na vagina, no ânus, no colo do útero, a gente precisa tratar, cauterizar. E elas são transmissíveis sexualmente. Agora, o HPV, que a gente chama oncogênico, ele pode sim levar ao câncer de colo de útero. E não só câncer de colo de útero, câncer de boca, câncer de ânus, câncer de pênis nos meninos. Então, não são só as meninas que têm que se vacinar, os meninos também. Sim. Né? Além de diminuir a transmissão para as meninas, eles também estão se protegendo, tá? E essa vacina, a gente já tem no Brasil há muito tempo, desde 2014, ela começou a ser aplicada. E ela protege contra esses 4 tipos. E vamos pensar que 90% dos cânceres de colo de útero, de ânus, de pênis, são causados pelo HPV. Olha o quanto de câncer a gente consegue prevenir com a vacina. Eu não tive a vacina na minha época, na idade de vocês, né? Então, a maioria das mulheres e dos homens da minha geração entraram em contato com HPV. Então, vamos pensar que 80% das pessoas já tiveram contato com HPV. É muita gente. Então, o HPV, a gente não consegue prevenir ele só com camisinha. Porque é o contato, não é só na penetração que se pega HPV. Então, a vacina é a única coisa que previne HPV. Então, todas as crianças e adolescentes, a partir dos 9 anos, precisam ser vacinadas. Pelo SUS, elas conseguem de 9 a 14 anos, tá? São 2 doses pelo SUS. Aí, se passou dessa fase de 14 anos, que é quando a imunidade está mais alta, né? Que ela consegue responder melhor à vacina, aí ela precisa fazer 3 doses na rede privada, tá? E aí, qualquer menina e menino pode, depois de 14 anos, também fazer essa vacina. Eu tomei com 26 anos. Então, hoje, até 46 anos, as pessoas devem se vacinar. Mesmo quem já teve lesão, mesmo quem já teve contato com HPV, é importante fazer a vacina porque aumenta a imunidade ao vírus e aumenta a chance de você eliminar o vírus. Por que acontece? Uma vez que você entrou em contato com HPV, você tem 2 opções. Ou você desenvolve a doença, ou você elimina o vírus. A maioria elimina o vírus, mas uma minoria pode desenvolver a doença. E essa evolução da doença acontece lentamente, por anos. E aí, por isso que é importante o Papa Nicolau, que é o exame que vocês vão fazer a partir dos 25 anos, 21 anos, quando começou a vida sexual um pouco mais precoce, né? Começou muito cedo, a gente acaba a partir dos 21, mas se não, a partir dos 25, acolher o Papa Nicolau, que é aquele exame que a gente coloca um espéculo na pepeca da paciente e usa uma espátulazinha e tira células ali do colo do útero. Não dói, é muito rápido, é muito tranquilo. Essas células que a gente tirou vai para exame no microscópio, o médico vai olhar se tem alguma célula sugestiva de HPV. Se tiver, a gente já vai tratar antes disso virar um câncer. Então, o câncer de colo de útero hoje ele é totalmente prevenível, seja pela vacina, seja pelo Papa Nicolau, que a gente vai rastrear a doença e tratar a lesão. Então, todo mundo fazer.
Por que mulheres têm mais sintomas do que homens? Porque a pepeca é um canal que acumula líquido, secreção. Porque a mulher tem oscilação hormonal. Porque a mulher tem imunidade um pouco mais baixa por relação a isso. Então, a mulher acaba sendo mais sintomática que os homens. Os homens, o pênis está para fora, está ventilado, né? Então, eles têm menos sintomas do que as mulheres. Eu realmente não sabia dessa questão do HPV, que eram, tipo, tantos tipos, Eu assim. também não, eu imaginava que e tudo fosse mais. uns 3, 4, mas... Eu não sabia dos subtipos. E tão comum, né? Gente, 80% das pessoas têm contato com HPV alguma vez na vida, então não tem jeito. Então você tem que se vacinar, independente da idade, se for até os 46 anos, mas vocês, meninos, adolescentes, né? Eu vou dar um recado aqui para as mães que estão escutando esse podcast, levem seus filhos e suas filhas para se vacinarem. Vocês não estão incentivando a vida sexual, vocês estão, na verdade, prevenindo para que elas não tenham câncer no futuro. Sim, eu acho agora mais uma questão de dúvida pessoal sobre o uso dos métodos contraceptivos, além dos que a gente citou, os mais modernos, né, os mais novos, mas assim, dos tradicionais, porque a recomendação que a gente, assim, muitas devem acabar recebendo de casa, sempre o uso de preservativo. Mas eu tenho uso anticoncepcional. Mas eu tenho DIU. Eu tenho o disco, enfim, o anel, alguma coisa do tipo. Mas sempre o uso do preservativo, a importância disso mesmo com algum método contraceptivo, porque muitas acabam vendo, tipo assim, não precisa, já tô protegida, não tem problema. Só que não é só questão de não engravidar, sim, de uma exatamente. doença. Sim, a gente vê um aumento muito grande de uma doença que chama sífilis, que se pega sexualmente, que se previne com a camisinha. E sífilis a sífilis pode evoluir de uma forma que ela dá neurosífilis, que é uma lesão no cérebro. E é muito grave. Então, assim, fora HIV, hepatite B, né? Então, a gente tem vacina de hepatite B também, é importante as pessoas se vacinarem. E fora gonorreia, clamídia, que dão doenças que a gente chama de DIP, né? Que são doenças inflamatórias pélvicas, que pode levar essa mulher depois a ficar com infertilidade. Então, precisa... Cancro mole, cancro duro. E, gente, tem tanta doença sexualmente transmissível. Então, assim, tem que usar camisinha. Isso tem que ser uma coisa inegociável. Então, pra transar, tem que usar camisinha. Eu sempre falo para as meninas adolescentes que já estão namorando, que já estão com uma vida sexual ativa, que elas têm que ter o preservativo, né? A gente não tem que esperar que o homem tenha, que ele coloque. Não, eu tenho. Então, se quiser, vai ser assim. Eu me amo mais do que eu amo o meu parceiro. Então, eu tenho que amar o meu corpo. Eu sei o que eu quero pra mim, pra minha vida, pro meu futuro. E eu não quero pegar uma doença agora. Eu não quero engravidar agora. Então, eu acho que é isso que as mulheres, elas têm que entender e se empoderar, que o bem mais valioso da vida delas não é o namorado, não é o parceiro. É a sua saúde em É a primeiro sua lugar. saúde, né? É o seu corpo. Então... e a gente tem que cuidar dele. E por isso, quando eu brigo, assim, tem que fazer atividade física, tem que cuidar da alimentação. É porque você tem que cuidar do seu corpo. E o pior é que tem muitos casos que você vê as pessoas falando na internet, tipo, eu e meu namorado foi ter relação, ele falou, porque não tem, porque não cabe, porque não sei o quê. Aí você vai lá e, tipo, assim tem gente, mesmo. ginecologista provando, tipo, que coloca, tipo, sei lá, um tênis, alguma coisa bem grande e fala aqui, entra, entendeu? Não tem essa de... Não vou usar porque não cabe, porque não... Vai usar, Ou tem que usar. Que incomoda, sabe? Sendo que, assim, eu acho que é muito uma questão, assim, além da prevenção das doenças, poxa, é uma segurança que você carrega consigo, né? Claro. Não e só além pra de mulher, que a quanto maioria pra das ele. vezes, quando o peso cai pra quem? Acaba caindo pras mulheres, né? Sim. E hoje em dia, a relação sexual ela virou uma coisa um pouco mais... banalizada de uma certa forma, né? Então, na minha época, a gente só transava com o nosso namorado de muito tempo, né? Então, agora não. As pessoas se conhecem e elas já nem sabem quem é a outra, nem o nome, e já tá tendo relação sexual. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado. Isso é uma coisa muito séria. Foi uma dúvida que surgiu, assim, agora que você falou dessa questão de gerações. Como que você, tipo, sugere ou como que você enxerga esse conflito de gerações, no caso, em relação a esse assunto? Porque, assim, eu pego de exemplo, assim, comigo mesmo, pra minha avó, nossa senhora, falar disso é um tabu. Não pode dormir junto, não pode ficar sentado muito perto. Aí ela, minha filha, na minha época, aí vem, na minha época,
ai, era com 21 anos, não sei o que, só quando casasse. E assim, porque eu realmente imagino, com certeza tem a filha que, né, vive nesse mundo dessa geração nova, que a gente tem acesso a muita A informação. liberdade sexual, né? que hoje é Virou muito algo grande. mais normal, acho que mais comentado, mais falado, mas a mãe tem uma visão completamente oposta, sabe? É aquela coisa de privar, de não querer, de não falar sobre, né? De tratar isso como um tabu, mas a filha tem a iniciativa de querer saber, querer perguntar e tudo mais. Exatamente. Até às vezes na questão da filha querer ir na ginecologista E a mãe não fala, privar não. muito isso, entendeu? Então, eu acho, e assim, não adianta a gente proibir, entende? E na verdade as mães sabem disso, porque elas já tiveram a idade Elas já de tiveram vocês, a idade. né? Então, assim, não adianta a gente proibir, a gente recriminar, a gente fechar os olhos, não querer falar, porque vocês vão fazer fora, né? Vocês vão fazer escondido, que vai ser muito pior, vocês vão fazer sem orientação, vocês vão fazer sem camisinha, sem um contraceptivo. Então, assim, precisa falar sobre isso. E eu atendo, como eu fiz essa pós-graduação de sexualidade, eu atendo muito mulher com problema sexual, porque a mãe que tinha um papel, às vezes, de educar, de falar, não fez. E aí elas são super retraídas na relação sexual, elas sentem dor, elas têm medo, elas desenvolvem uma doença que chama vaginismo, que é a contração involuntária da vagina, e elas não deixam o pênis entrar. Por quê? Porque psicologicamente o sexo é proibido, o sexo é pecado, o sexo não pode. Então você tem que tomar muito cuidado ao educar nossos filhos sobre isso, porque assim, o sexo não é isso, o sexo é bom, o sexo faz parte de um relacionamento. O que a gente não pode também é banalizá-lo, né? Então, desde que o sexo não existe idade para se começar a fazer, desde que a mulher tenha consciência do corpo dela, das consequências, né, do que pode acontecer se ela não usar preservativo, se ela não usar camisinha, ela precisa saber de todos esses riscos, ela precisa ter essa maturidade para entender sobre relacionamento, e ela precisa ter alguém que realmente ela se sinta segura e confortável para ter uma relação sexual. Então, existe uma data certa, existe, não, só depois dos 16, só depois dos 18, só depois dos 20, isso vai de cada mulher, né? Isso vai de cada educação. E é preciso que a mãe esteja perto, que o pai esteja perto. Eu tenho vários pais que levam a filha no ginecologista, que levam a filha pra mim. Pais médicos, colegas até, que chegam lá com a filha, minha filha começou com um namoradinho, e aí ela precisa vir aqui, porque eu quero que você oriente ela, vai começar a ter relação, que eu sei, né? Porque eu já passei por isso e eu quero que você oriente ela pra mim. Então, assim, é importante os pais falarem sobre isso. E é importante vocês saberem que sexo não é uma brincadeira, é uma coisa séria, que precisa ser feita com cuidado, com atenção, que vocês têm que estar saudáveis, né? Que não pode prejudicar a vida de vocês, a saúde de vocês, o psicológico de vocês. Então, tem que ser com alguém que realmente vocês confiem, que vai... que o sexo vai ser uma coisa prazerosa mesmo, não uma coisa de medo, de culpa, de dor, porque isso vai ser levado para a vida inteira e pode ter repercussão lá no futuro. Eu tenho umas duas perguntas para fazer agora, que é... Ixi, eu acho que esse podcast não vai acabar, hein, menina? Esses assuntos, né, filha? O primeiro é sobre endometriose. Eu queria saber quais são os sintomas e se isso é hereditário, de mãe para filha, avó e tudo mais. E depois sobre a questão de dor na relação sexual, que muita gente reclama e falam que não é normal sentir a dor. Endometriose é uma doença inflamatória, tá? Então, o endométrio resquíciozinhos do endométrio fora do útero, forma focos fora do útero. Toda vez que a menina menstrua, a mulher menstrua, esses focos são ativados e vem a cólica. Endometriose tem sim um fundo genético, tá? Então tem estudos já mostrando que desde ali da nossa formação na barriga, algumas células do endométrio elas se implantam fora do útero e isso mais pra frente vai aparecer. Mas a endometriose, por ser uma doença inflamatória, ela está muito ligada no nosso estilo de vida novamente, na nossa alimentação. Então, a gente come muitos alimentos inflamatórios, como açúcar, como massa, como glúten. E isso é bebida alcoólica. Nossa, e glúten, carboidrato, açúcar é o que mais faz parte da rotina. E aí, tudo isso vai inflamando cada vez mais. Então, a tendência é que essa cólica ela vai aumentando no decorrer da vida.
tá? Como eu falei, não é normal ter cólica, a gente precisa olhar pra isso, a gente precisa cuidar disso, pra que essa mulher não evolua pra uma infertilidade no futuro, ou pra uma cirurgia que tenha que tirar intestino, que tenha que tirar útero, que tenha que tirar várias coisas ali que estão acometidas pela endometriose. Então a gente precisa cuidar. Dor na relação. Quais são os sintomas de endometriose? Cólica menstrual, né? Então, como eu falei, a cólica que antecede a menstruação ou durante a menstruação. Mudança de hábito intestinal durante a menstruação. Então, nossa, quando eu menstruo eu tenho diarreia. Quando eu menstruo, dói pra fazer cocô. Não é normal. Outra coisa, dor na relação de profundidade. Então, não quando o pênis entra, porque quando o pênis entra, que a gente chama de dispareunia de penetração, é por vaginismo, que é essa contração da vagina. Que daí a gente tem que quebrar tabus, a gente tem que desmistificar várias coisas com relação ao sexo, às vezes pela educação, às vezes pela religião, às vezes por algum trauma que ela sofreu na infância. Abuso sexual é muito comum. A gente acha que não, mas acontece às vezes com alguém da nossa família, de dentro da nossa família. Então a gente precisa olhar para isso. E aí, se ela teve alguma relação que doeu e aí ela ficou com aquele reflexo, então tudo isso a gente tem que avaliar e dessensibilizar essa vagina, tirar esse reflexo. Como que a gente faz isso? Com fisioterapia, com toxina botulínica, com psicólogo, tá? Então isso é um tratamento para dor na relação de entrada, que é quando o pênis entra. Para dor de relação de profundidade, que é quando o pênis bate no fundo, essa pode ser endometriose. E aí essa a gente precisa tratar, tá? Qual é o tratamento de endometriose? Primeiro, alimentação e atividade física. Segundo, bloquear a menstruação. Porque toda vez que ela menstrua, ela ativa aqueles foquinhos de endométrio que ela tá fora do útero e aí vem a cólica. E aí vem os sintomas. E evolui ainda mais a endometriose. Então a gente bloqueia a menstruação e a gente tem várias formas de bloquear. Desde anticoncepcional, de remédios próprios para endometriose, do DIU de hormônio, do implante. É porque eu fiquei curiosa porque a minha mãe teve endometriose e ela sofria muito. Sim, você o pode humor ter. dela ficava assim, oscilando muito e ela sentia muita cólica. Sim. Muita cólica. Sempre vivia passando mal toda vez que ia menstruar. E ela teve que operar, inclusive. Aí foi a época que eu comecei a ficar assim, gente, será? Então, cuida da alimentação. Faça atividade física e se você tiver muita cólica, bloqueia a sua menstruação. Uhum. E a última, pra gente poder finalizar nosso podcast de hoje, é mais assim, relacionada, englobar tudo que a gente falou, sobre o que você vê de mais bonito na área que você escolheu, que é estar todos os dias em contato com mulheres e as situações delas, assim, como que isso reflete em você, tanto de combinar a sua experiência de quando você era mais nova, de ir no hospital, que você gostava, a escolha da medicina, a escolha da ginecologia, de estar sempre em contato com essa saúde das mulheres e a importância disso no mundo de hoje, até porque cada dia que passa é mais normal com que a gente fale disso, a gente fala disso em amigas, com colegas e tudo mais, e como que você enxerga isso? Então, eu amo ser médica, eu não me vejo fazendo outra coisa, eu não me vejo não cuidando de mulheres, por mais que as mulheres sejam complicadas, mas eu acho que é isso que me fascina, assim, eu brinco que além de ser a clínica da mulher, porque eu faço o diagnóstico da maioria das doenças ali que a gente consegue prevenir, eu acompanho todas as fases da vida dela. Então, desde a primeira menstruação, a partir do momento que ela começa a namorar, que ela começa a ter relação sexual, e aí que ela vai casar, e aí ela engravida, e eu participo do parto. E aí depois, quando ela envelhece, eu cuido da menopausa dela, que a gente tem muita coisa pra fazer hoje. A mulher, ela tá cada vez mais vivendo mais, porque ela se cuida e se previne, e ela quer viver com mais qualidade de vida. Então, hoje a gente tá aqui falando sobre mulheres, porque a gente está pensando também um pouco, né, nessa qualidade de vida que a gente quer ter pra gente, né? Certeza. Então, hoje a mulher, ela foi por muitos anos, ela foi meio que era meio que um rótulo pra ela, né? Então, casar, ter filho e só. Né? Hoje não, hoje a mulher ela faz tudo, ela é uma profissional de sucesso, ela é uma mãe, ela é uma esposa, e se ela não quiser casar também tá tudo bem, ela vai viver a vida dela, e se ela não quiser ser mãe também tá tudo bem. Então hoje a gente pode escolher muita coisa na nossa vida, e eu acho que isso é o legal, eu estar presente ali junto e ajudar essa mulher no que ela quiser, no que ela decidir pra vida dela, e
o que é legal também, principalmente na parte de sexualidade, é que hoje a mulher ela não quer mais ter a relação sexual só para satisfazer o parceiro, né? Ela quer ter a relação sexual pro prazer dela. Então, todo esse empoderamento feminino, apesar de eu não gostar muito dessa palavra, mas ela veio para mostrar que a mulher, ela pode tudo que ela quiser. Né? E eu, como médica da mulher, eu tô ali para ajudar ela nas decisões que ela tomar. E eu sou muito feliz, eu não me vejo fazendo outra coisa, amo o que eu faço. Até hoje me emociono nos partos, não sei quando que eu vou conseguir parar. O pessoal fala, você não vai parar a obstetrícia? Eu falo assim, meu Deus, mas como que eu vou parar? Como que eu não vou fazer parto? Mas eu gosto também de cuidar dessa parte hormonal, eu gosto de cuidar da vida delas, eu gosto de cuidar da estética delas, fazer cirurgia pra melhorar o aspecto da pepeca delas. Tem muita mulher que tem vergonha, que tem um lábio grande, isso acaba refletindo na vida inteira dela, sabe? De ter vergonha até de trocar de roupa perto das amigas, de colocar um biquíni, de ter relação sexual. Então, sabe, cuidar dessa autoestima da mulher, da qualidade de vida dela é minha missão. E eu tô muito feliz. Eu acho que ser médico não é fácil. A gente acaba tendo que se dedicar, mas eu acho que em qualquer profissão, para você ter sucesso, você precisa se dedicar. E uma dica que eu dou para vocês, não escolham a profissão de vocês pensando no financeiro, no dinheiro. Escolham a profissão de vocês pensando no que vocês querem fazer no futuro, onde vocês se veem. Então eu me vejo fazendo isso. Se vocês forem um bom profissional, vocês vão ter sucesso. Hoje todas as profissões de sucesso, as profissões têm sucesso e as pessoas ganham bem com isso. Então o dinheiro, ele é só um reflexo do seu trabalho, da sua dedicação, do quanto você põe amor naquilo que você faz. Então, o meu recado para finalizar esse podcast é: coloquem amor em tudo que vocês fazem. E se agora a fase de vocês é estudar para o vestibular, coloquem amor nisso. Eu sei que é difícil, mas é isso que vai fazer vocês, no futuro, olharem para trás e falar, valeu a pena. E muita pena. Muito bom. O esforço é assim, algo que a gente aprende, né? O esforço, ele dá um retorno, né? Enfim, esse foi mais um episódio do nosso NutriCast, em especial com a doutora Alessandra Barbosa, desse papo. E deixa eu falar do meu podcast. Pode falar. Verdade. Então, todo mundo entrando no Spotify, no Deezer, no Google Cast, procurando lá, menstruar, gozar e parir. Então, a gente fala de menstruação, a gente fala de sexualidade, a gente fala de maternidade, é muito legal, é eu e uma parceira minha. E ele vai estar reinaugurando agora com uma nova marca, uma nova roupagem. A gente está com uma parceria nacional, então vai ser muito legal. E eu espero que vocês gostem também. Com certeza. A gente queria agradecer pela presença, por ter aceitado o nosso convite, por ter tirado um tempinho nessa rotina corrida, que a gente sabe que é. E para agradecer mesmo por tudo que você falou, pelas orientações. E da gente se valorizar e se cuidar cada vez mais, colocar a gente em primeiro plano. Isso mesmo. Muito obrigada, meninas. E a gente que agradece.